crianças, tudo bem com vocês? Então estamos aí para mais uma aula de ensino religioso. E na aula passada, lembra que eu falei para vocês que nós estávamos encerrando as nossas aulas sobre festas? Isso mesmo, a partir de hoje nós não vamos mais falar sobre festas, mas nós vamos falar sobre representações religiosas na cultura popular. Então, para a gente começar a nossa aula, pega lá o seu material. Hoje você vai precisar do seu material de anotação, né? A sua folha ou o seu caderno, que você já está habituado a usar, o seu lápis ou a sua caneta, aquilo que você usa para copiar as tarefas, e lápis de cor, porque você vai precisar colorir algumas coisinhas aí na sua lição. Então pega lá o seu material que eu fico esperando você para a gente continuar nossa aula de hoje. Então, a nossa aula de hoje é sobre representações religiosas na cultura popular. Mas o que será que isso quer dizer? O que é cultura? A palavra cultura, durante muito tempo, foi associada a conhecimento, a estudo. A gente ouvia muito, principalmente as pessoas mais antigas, falarem: aquela pessoa é muito culta, porque ela fez faculdade, ela fez mestrado, ela fez doutorado, ela tem muita cultura. Mas hoje a gente já percebeu que cultura não é só conhecimento, não é só estudo. Cultura é muito mais amplo. E para a gente entender um pouquinho melhor, eu trouxe um vídeo para vocês com alguns especialistas na área explicando para a gente um pouquinho sobre o que é cultura. Então, vamos assistir juntos esse vídeo? A palavra cultura vem do conceito de cultivo, né? Que, por sua vez, tem uma tradição ancestral na humanidade ligada até ao domínio da agricultura e a possibilidade de cultivar algo, né? Eu acho que não é por acaso que a cultura vem dessa própria ideia tradicional de cultivar a terra, cultivar a natureza, cultivar algo que permanece, que tem sazonalidade, que tem estações, que tem ciclo, né, que tem desenvolvimento também, que se relaciona com o ambiente, com o sistema. Alguns trabalham cultura em oposição à natureza, mas a leitura contemporânea de cultura, que eu acho que todos nós fazemos cada vez mais, pensa a cultura dentro do ambiente, dentro da própria relação com a natureza. Eu diria que a gente tem uma grande mudança no sentido de cultura durante o século XX. Até uma certa fase do século XX, cultura é um cabedal, um capital, é algo que se acumula cultura. Então, a pessoa culta, a pessoa que conhece línguas, etc. Num certo momento do século XX, começa a mudar isso e começa a haver uma explosão de outras formas culturais e, ao mesmo tempo, uma não aceitação dessa ideia de que eu vou acumulando conhecimento. Cultura não é arte, só arte. Arte é parte da cultura, é uma expressão vital na cultura, é o oxigênio da cultura, mas a cultura vai além das artes. No sentido antropológico, cultura são todos os saberes, fazeres, pensares, tudo aquilo que mexe com o imaginário, tudo aquilo que carrega essa marca
da ação da sociedade, do homem. O povo faz cultura em qualquer condição, nas condições sociais mais degradadas, em ambientes onde a violência predomina, onde a qualidade das relações sociais são absolutamente desgastadas e sem qualidade. As pessoas fazem cultura, porque cultura é uma necessidade básica, como é comida, saúde, meio ambiente saudável. E o que nos faz humanos é exatamente essa capacidade de simbolização, essa demanda. E a cultura é, por assim dizer, toda a experiência acumulada e toda a possibilidade e a perspectiva do futuro, seja do ponto de vista dos conhecimentos sobre a terra, sobre o meio ambiente, sobre o dia a dia, sobre como fazer, como viver, como se alimentar, como se vestir, como morar, como, enfim, tudo, seja com relação àquilo que a gente imagina para nós, para o futuro, aquilo do chamado imaginário, aquilo que a gente tem de mais, digamos, interior, não material, né? Então, a cultura lida com o material e com o imaterial, e naturalmente lida com tudo. Meu cantar é meu caminhar. Todo o trabalho humano é para a cultura, pela cultura. A senhora que vai à missa, a outra que vai para o terreiro de candomblé, a outra que vai para o culto na igreja ecumênica, o outro que vai para jogar o futebol, o outro que vai ao cinema, o outro que vai ao museu, o outro que vai ao teatro, o outro que vai namorar. Tudo isso é cultura. Quer dizer, as pessoas trabalham, produzem, os bens, os serviços existem para que elas tenham fruição espiritual, possam ter encantamento, acesso à beleza, acesso à bondade, à beleza e ao conhecimento. Então, como nós vimos aí no vídeo desses especialistas falando sobre o que é cultura, a cultura ela engloba várias coisas que a gente já estudou e que a gente vem estudando aí nos últimos anos, que é a parte da arte, das festas, da música, da dança, né, a literatura. Tudo isso que envolve a ação humana, tudo isso está repleto de cultura. E a própria religião tem muito da cultura. Mas para a aula de hoje, a gente vai pensar um pouquinho nas coisas que a gente fala. Isso mesmo, nas expressões da fala e que trazem muito da cultura e que trazem também representações religiosas dessa cultura. Quer ver só? Essa tela que você vai ver agora é só um exemplo. Ela traz ali pra gente a palavra Maria, que é uma personagem religiosa, é a mãe de Jesus Cristo, ela é super importante aí para os cristãos. E a partir da palavra Maria, a gente tem uma infinidade de expressões populares, expressões da fala. Eu vou ler só algumas para vocês, que com certeza vocês já devem ter ouvido por aí. Nossa Senhora, aquela expressão quando você leva um susto ou quando acontece alguma coisa legal ou assustadora, fala Nossa Senhora, vem aí de Maria. Ou Ave Maria. Mesmo as pessoas que não são cristãs acabam usando essas expressões. Ou, né, como os mineiros costumam falar, Minha Nossa Senhora. Tudo juntinho assim, vem também dessa personagem religiosa. E uma que a gente tem usado muito ultimamente, principalmente nas redes sociais, quando a gente vê um cachorrinho ou um gatinho que a gente fala Itimalia, vem também aí dessa personagem religiosa. São inúmeras expressões que fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da cultura popular e elas vêm de uma personagem religiosa, que é Maria, a mãe de Jesus Cristo. E essa parte da cultura, ela é tão forte, tão presente, que mesmo as pessoas que não são cristãs,
em algum momento usam Vixe Maria ou Minha Nossa Senhora, mesmo sem serem católicos. Essa parte da cultura, ela é presente na nossa linguagem, no nosso cotidiano. E por falar em linguagem, tem uma outra coisinha que faz parte da nossa linguagem, da cultura popular, e que está presente na nossa casa, na nossa escola, no nosso dia a dia, que é uma coisa que eu gosto muito de estudar. E quando eu falei lá no grupo de trabalho que era sobre isso que eu ia falar hoje, eu recebi tantas mensagens com frases legais que deu um trabalhão para montar a aula porque dava vontade de colocar tudo. Sabe o que é? Ditados ou provérbios populares. Os ditados, os provérbios, eles passam de geração em geração. E eles vêm acompanhando a cultura popular e acompanhando a nossa linguagem. E estudando esses ditados, a gente descobriu que muitos deles têm origem religiosa. Eles são originados da religiosidade do povo brasileiro. Mas para você entender um pouquinho melhor o que são esses ditados, do que eles falam, eu trouxe uma reportagem para você sobre ditados e provérbios populares. Vamos acompanhar? Expressões e ditos populares fazem parte de muitas conversas por aí. É que de tão usadas, acabam sendo incorporadas ao vocabulário, ainda que muitos não saibam sua origem. O cavalo era o principal meio de transporte do século XIX. Quando alguém ia fazer uma visita à casa de outra pessoa, ele ficava estacionado na porta. Se o anfitrião gostasse da sua companhia, ele dizia que aí sim você podia tirar o seu cavalinho da chuva. Isso significava que o encontro ia durar um pouco mais. Agora, com o passar do tempo, a expressão ganhou um novo significado e passa a representar quando alguém deve desistir de alguma coisa. O senhor Armindo tem 100 anos. Isso mesmo, 100 anos. Esse cavalinho da chuva é antigo. Acho que já é tempo de Edom, não sei. Essa já é velha também, água mole em pedra dura, tanto vai até que for. As expressões e ditos populares atravessam gerações e passam a ser características de um povo ou de um lugar. Elas nascem na observação do cotidiano e muitas vezes perduram por outras gerações. Mas ao longo do tempo, elas passam por algumas adaptações. Ele parece com outro cuspido escarrado. A gente sabe que nasce ainda lá na época, no século XVIII, provavelmente, né? Falando que ele é tão semelhante ao outro, parece o outro esculpido em mármore Carrara. A expressão guardada a 7 chaves começou quando os reis de Portugal guardavam em baús joias e documentos importantes. Esses baús tinham 4 fechaduras e cada chave era entregue a um alto funcionário do reino. O número 7 começou a ser usado por ter um valor místico. Desde então, um segredo, por exemplo, que precise ser bem protegido é guardado a 7 chaves. Ditos populares ou provérbios, eles são uma reflexão, um pensamento sobre determinados fatos. E expressões populares seriam modos de falar sobre determinadas situações. A professora tem vasto repertório de expressões e ditos populares. Pessoa muito controladora, não consegue, é limitado esse desejo de controle. Então tem o quem muito espreme sai entre os dedos. Quando você deve ser mais prudente numa situação, é um provérbio e que já vi em algumas regiões ainda é muito falado. Devagar com andor, que o santo é de barro. Então, nas procissões levava-se uma escultura. Cuidado, porque se o santo cair, ele quebra. Tá? No século XIX, os barbeiros faziam muito além de apenas cortar cabelos. Eles eram uma espécie de faz-tudo, chegavam até a arrancar dentes. Mas, como essa não era sua especialidade, o serviço ficava mal feito, deixava marcas. Por isso, alguém que não tem habilidade no trânsito, hoje em dia é chamado de motorista barbeiro. Se as expressões surgem do cotidiano, naturalmente devem aparecer novas, certo? Certo. Algumas bem moderninhas já são usadas. Agora, hoje em dia, a gente está criando expressões novas que têm a ver com essas novas tecnologias da informação e da comunicação. Por exemplo, vou deletar aquela figura, né? Já deletei aquela figura.
quando você tem uma relação, que você rompe uma relação. Então você viu aí como esses provérbios, esses ditados fazem parte da nossa vida. E para você não se esquecer disso, eu trouxe um pedacinho de texto para você copiar aí no seu caderno. Mas antes de você copiar, vamos ler juntos o que ele diz? Provérbios e ditados são frases curtas que têm a função social de aconselhar e advertir, ao mesmo tempo que transmitem ensinamentos. Alguns deles possuem rimas, recurso que facilita a memorização. Então copia aí esse trecho para você não esquecer o que são os provérbios e os ditados, e aí a gente vai fazer uma brincadeira. Então agora que você já copiou aí o que são os ditados e os provérbios populares, eu separei alguns que têm origem religiosa. Nós vamos brincar da seguinte forma: você pode chamar um adulto para te ajudar, ou aí algum irmão, algum primo que está pertinho de você, e vocês vão tentar adivinhar qual é o provérbio que está na tela. Combinado? Eu vou deixar um pouquinho para você tentar adivinhar, e aí eu trago a resposta e a explicação do que esse provérbio quer dizer ou qual é a origem dele. Combinado? Então, o primeiro que você vai tentar adivinhar é esse que está aparecendo agora. Esse era fácil, né? A voz do povo é a voz de Deus. Mas o que será que ele quer dizer? Vamos ler juntos o significado? A voz do povo é a voz de Deus. Esse provérbio significa que a voz do povo tem a força, o poder e ainda carrega a verdade, tal como a voz de Deus.
Por isso, a voz do povo deve ser escutada. Esse provérbio ele é muito usado até hoje e ele é um dos que não perdeu o seu significado ao longo do tempo. Desde que ele começou a ser usado, ele traz o mesmo significado, diferente daquele que nós vimos no vídeo, que é tirar o cavalinho da chuva, que mudou de significado ao longo do tempo. A voz do povo é a voz de Deus, continua significando que a voz do povo deve ser ouvida e que ela traz sempre a verdade. Lembrando que isso é só um ditado popular. Nem sempre é assim que as coisas funcionam, mas ele é também uma forma de ensinamento, uma forma de passar de geração em geração esse ensinamento de que nós devemos ser ouvidos e que a voz do povo tem força. O próximo é um pouquinho mais difícil, mas vamos ver se você consegue adivinhar. Presta atenção lá. Conseguiu adivinhar? Isso mesmo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse é o que tem a relação mais próxima com a religiosidade. Vamos ler o significado? Esse provérbio popular mistura política e religião, uma vez que relaciona a justificação do pagamento de tributos ou impostos para César, além da devoção ao cristianismo. Esse provérbio foi dito por Jesus e está presente na Bíblia, numa história que está ali em Mateus, capítulo 22, dos versículos 15 a 22. Então, esse provérbio popular, ele se popularizou a partir desse texto bíblico, porque as pessoas estavam meio incomodadas de ter que pagar os seus tributos, os seus impostos. Então, Jesus coloca que você deve pagar os seus impostos, né, a César, que era o imperador na época, que representava então o governo, por isso essa mistura entre política e religião, e mesmo assim cumprir com as suas obrigações religiosas. Quem é cristão sabe que para manter a igreja é necessária a contribuição dos fiéis. E isso vem, no caso dos cristãos, em forma de dízimo e de ofertas. Por isso Jesus colocava que era importante pagar os seus impostos, dar a César o que é de César, mas também contribuir para o seu templo, para a sua igreja, com o pagamento dos dízimos e das ofertas. Esse ditado é super antigo. Imagina só, Jesus falou isso há 2000 anos, um pouquinho mais talvez atrás, e até hoje a gente usa esse provérbio no nosso dia a dia. Se tornou parte integrante da cultura popular. O próximo que você vai adivinhar, eu acho que vai ficar um pouquinho mais difícil, mas tenta lá. E aí, conseguiram adivinhar esse? Isso mesmo, Deus escreve certo por linhas tortas. Mas o que será que eles quiseram dizer com isso? Vamos ler juntos a explicação?
Esse provérbio significa que a vida pode apresentar um caminho diferente daquele que traçamos, os objetivos que gostaríamos de atingir, ou seja, uma linha reta com partida e chegada. Entretanto, um caminho cheio de curvas não será necessariamente um caminho errado, uma vez que com elas aprendemos algo que nos será valioso. Então, por mais que as coisas não aconteçam exatamente como nós tínhamos planejado, não quer dizer que elas vão dar errado no final. É isso que eles quiseram dizer com Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes é necessário fazer uma curva para a gente chegar num lugar mais legal, não é? E o próximo? Vamos ver se você adivinha? Esse eu acho que é um pouquinho mais difícil para vocês, mas eu tenho quase certeza que vocês vão adivinhar. Olha lá. Esse eu tenho certeza que você já ouviu em algum lugar. A gente usa muito esse ditado. Mas o que ele quer dizer? Vamos ler juntos o significado? Onde Judas perdeu as botas. Quando nos referimos a um lugar distante, de complicado acesso, ou ainda muito difícil de ser encontrado, utilizamos esse ditado. Supostamente, ele surgiu na Idade Média, já que a população não sabia ler ou escrever. Foram criadas diversas narrativas sobre acontecimentos religiosos. Então, ele é um ditado também bem antigo, que vem acompanhando a gente aí desde a Idade Média, foi trazido pelos europeus. E ele significa que o lugar é muito longe. É tão longe que o Judas, quando estava chegando lá, perdeu as botas. Vamos para o próximo? Conseguiu adivinhar esse? Tá ficando mais difícil, não é? Santo de casa não faz milagre. Vamos ler juntos o significado? Utilizamos esse provérbio quando demonstramos não ter confiança em alguém que faz parte do local em que vivemos. Assim, buscamos alguém de fora para resolver a questão no lugar de confiar em quem é mais próximo. A gente usa muito esse termo quando a gente tem principalmente um profissional em casa. O significado dele lembra também casa de ferreiro, espeto de pau, que é o outro provérbio que se usa. Como se aquela pessoa que mora naquela residência fizesse o trabalho dela muito bem para os outros, mas não na sua própria casa. Seria mais ou menos assim. Eu sou uma profissional que conserta a máquina de lavar roupa, mas a minha está quebrada há 4 semanas e eu não arrumei. Mais ou menos isso. Então, ele é um ditado que é muito usado também. Tanto ele quanto o equivalente, que é casa de ferreiro, espeto de pau. Vamos para o próximo?
esse é muito usado também. Ele quer dizer: quem semeia vento, colhe tempestade. Mas o que isso significa? Vamos ler juntos? Esse provérbio significa que todas as más ações terão consequências ruins para a nossa vida. Ele também é de origem bíblica. Lá em Oséias, capítulo 8, versículo 7. Ele está relacionado com outra expressão popular muito utilizada: colhemos o que plantamos. Eu já ouvi ele também da seguinte forma: você não pode colher abacates se você plantou maçãs. Ele quer dizer que todas as nossas ações têm consequência. Então, tudo aquilo que a gente traz de bom, a gente recebe de bom de volta. Mas se a gente fizer uma coisa ruim, vai ter consequências ruins e que muitas vezes não vão nos agradar. Por isso é importante pensarmos nas nossas ações, porque toda ação tem uma reação. E isso é uma coisa da física que você vai aprender lá no ensino médio. Mas é super importante pensar isso na nossa vida. Se eu beliscar o meu irmão, provavelmente meus pais vão me colocar de castigo. E aí não adianta reclamar, porque se eu belisquei, eu sabia que ia ter uma consequência. Mais ou menos isso. E o próximo é um super divertido. Vamos ver se você adivinha qual é. Esse parece ser super engraçado, né? Para baixo, todo santo ajuda. Mas o que será que eles quiseram dizer com isso? Vamos ler juntos o significado? Esse ditado popular significa que é mais fácil descer na vida do que subir. Isso porque quando descemos, não necessitamos de muito esforço. Do contrário, para subir, necessitamos de mais força e, por vezes, nos sacrificamos para conseguir atingir o topo. Então, ele quer dizer que para a gente ter decisões mais fáceis, né, mais simples, que não exigem muito esforço, parece que até os santos nos ajudam. Tudo fica mais fácil quando nós pegamos o caminho mais simples, ou ainda quando a gente está descendo, quando as coisas são ruins com a gente. Parece que tudo contribui para que fique pior. E quando a gente vai fazer uma coisa para levantar, parece exigir um esforço muito maior. Gostou da brincadeira? Então, agora eu tenho uma proposta para você. Agora é a sua vez. Você vai copiar alguns ditados e a sua tarefa dessa semana é transformar esses ditados numa carta enigmática, substituindo algumas palavras por emojis ou por figuras. Você vai trocar algumas palavras por desenhos, combinado? E na semana que vem eu trago o significado desses ditados para você. Então agora você vai copiar os ditados que eu vou passar e você vai transformar eles em cartas enigmáticas. Você pode até passar para outras pessoas tentarem adivinhar, combinado? Então vamos lá. O primeiro é: mentira tem perna curta. Copia lá no seu caderno.
Já tô ficando até curiosa para saber como que vocês vão transformar isso em carta enigmática. Então agora pula aí algumas linhas, deixa um espaço para você transformar esse ditado. E o próximo que você vai copiar é esse aqui. É dando que se recebe. O próximo é um que os pais gostam muito de usar, principalmente quando a gente chega na adolescência, que é esse aqui. Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. E agora vem um bônus da nossa brincadeira. Vamos ver se você consegue adivinhar esse? Esse eu deixei separadinho porque ele não tem uma origem religiosa cristã. Ele vem de uma outra religião. Vamos ver se você consegue adivinhar qual é? Vou te dar um tempinho aí para pensar. Isso
Isso mesmo, esse aí é um bem conhecido também, mas ele não tem uma origem cristã, ele tem uma origem entre os muçulmanos. Se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. Na Bíblia, nós também temos uma frase que fala algo semelhante a isso, que é: a fé pode remover montanhas. Esse ditado, ele vem do islamismo, e ele quer dizer justamente isso, que a fé pode ser tão grande que pode mudar uma montanha de lugar. Lógico que quando nós falamos isso, nós não estamos falando da montanha, aquele morro de pedras e de terra. Nós estamos falando num sentido figurado, que muitas vezes os nossos problemas são tão grandes, tão pesados, que eles parecem uma montanha. E que, para os religiosos, tanto muçulmanos quanto cristãos, se você tiver muita fé, se você acreditar de verdade em Deus, para os cristãos, ou em Alá, no caso dos muçulmanos, a sua fé pode remover esses problemas e você pode ter uma visão mais clara para solucionar esses problemas. Então, quando a gente fala, se Maomé não vai até a montanha vem até Maomé, é porque Maomé era uma pessoa de tanta fé, que a sua fé era capaz de solucionar esses problemas. O Maomé é uma pessoa muito importante para o islamismo. Aqui no Brasil a gente usa o nome Maomé, mas na verdade o nome dele, lá em árabe, era Mohammed. Ele foi a pessoa, então, que recebeu a inspiração de Alá, a inspiração divina, através do anjo Gabriel, para redigir o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Então ele é essa figura que representa a fé, o poder da fé, o poder de Alá entre os povos muçulmanos. Por isso se usa muito essa expressão. Se Maomé não vai até a montanha vem até Maomé, pelo poder da fé. Ou como os cristãos usam, a fé remove montanhas. Principalmente em momentos difíceis, como esse que a gente está vivendo, a fé é importante. Para as pessoas que são religiosas, a fé ajuda a passar por esses problemas, passar por esses momentos de uma forma mais leve, acreditando, tendo esperança de que vamos ter um futuro melhor e de que tudo será resolvido. Então, com essa mensagem, a gente termina a nossa aula de hoje. Na semana que vem, eu volto com o significado desses ditados populares que você vai transformar em carta enigmática aí na sua casa. Eu trago o significado e mais elementos da religiosidade que fazem parte da nossa cultura, do nosso dia a dia e que muitas vezes passam despercebidos. Mas agora você vai aprender a identificar. Então fiquem bem, lavem as mãos, tomem muita água e nós nos encontramos na semana que vem para ver mais representações religiosas na cultura popular. Até semana que vem!